Depois. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Vamos iniciar mais uma aula aqui, mais uma aula de português. Vamos realizar a correção da atividade, da prova de vocês, tá bom? Todo mundo já entregou as provas, já corrigimos e agora vamos realizar a correção geral. Alguns de vocês demonstraram algumas dúvidas em algumas questões, por isso, nessa aula, nós vamos tirar todas essas dúvidas para vocês saberem aí, se caso vocês tenham errado alguma questão, por que vocês erraram e qual seria a solução para aquela questão. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vou explicar para vocês aqui. Vou abrir aqui a nossa prova, tá bom? Foram 10 questões ao total, divididas em gramática, produção e gêneros textuais. Foram 5 questões de gramática, 3 questões de produção e 2 questões de gêneros textuais, os gêneros que nós trabalhamos em aula. Então, em suma, pessoal, a prova ela não foi difícil. Foi uma prova com conteúdos que nós vimos em sala, que nós exercitamos, que nós trabalhamos. Então, eu acho que vocês aparentemente não demonstraram tanta dificuldade assim. Mas é bom que a gente realize essa correção para que vocês possam sanar alguma dúvida que possa ter ficado, né, nessas questões. Então, deixa eu primeiro colocar o cabeçalho da nossa escola para que a gente possa iniciar essa correção, tá bom? Ok, pessoal? Então, vamos realizar a nossa correção, tá bom? Então, primeiro vamos iniciar com a prova de gramática. A prova de gramática, como eu informei, ela teve 5 questões. Bom, dessas 5 questões, vamos corrigir as 5. Vamos ver aí caso vocês tenham cometido algum erro, onde foi esse erro, tá bom? Vamos lá. Primeira questão de gramática. Qual é a definição? Qual é a definição e função da gramática? Ou seja, a gramática, letra A, ela é um conjunto de regras que padronizam o idioma para que apenas os que residem no país consigam se comunicar. Letra B, conjunto de regras que padronizam o idioma a fim de tornar a comunicação mais complicada. Letra C, conjunto de regras que ajudam as pessoas a serem mais persuasivas. E letra D, conjunto de regras que padronizam o idioma a fim de tornar a comunicação mais clara e compreensível. Pessoal, a letra A não pode ser por quê? Apenas os que residem no idioma consigam se comunicar. Não. A função da gramática não é limitar, restringir o uso da gramática aos residentes do país. Tá? Então, a letra A está desclassificada. Letra B. Conjunto de regras que padronizam o idioma a fim de tornar a comunicação mais complicada. Não, a gramática ela tem como objetivo tornar a comunicação mais simples e menos complexa. Letra C. Conjunto de regras que ajudam as pessoas a serem mais persuasivas. Não, a persuasão ela é uma das características, claro, de uma pessoa que domina a gramática, pois ela consegue se comunicar de forma clara e objetiva, que é um dos fundamentos da persuasão. Tá? Mas na gramática ela não tem esse fim.
Letra D, conjunto de regras que padronizam o idioma a fim de tornar a comunicação mais clara e compreensível. Então, essa é a definição e a função da gramática. Ela tem como objetivo tornar a comunicação mais clara e mais compreensível. Segundo, indique a palavra abaixo cuja categoria gramatical seja um verbo. Como a gente tem a letra A, letra B, C e D. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Mas antes, deixa eu colocar a resposta, né? Resposta, letra A. Opa, perdão, letra D. Conjunto de regras que padronizam o idioma a fim de tornar a comunicação mais clara e compreensível. Ok. Vamos agora para o segundo. Indique a palavra abaixo cuja categoria gramatical seja um verbo. Indique a palavra abaixo cuja categoria gramatical seja um verbo. Então, a gente tem aí letra A, acelerado, letra B, acelerar, letra C, aceleradamente e letra D, aceleração. E a resposta correta é a letra B, acelerar. Um verbo é uma ação. Acelerado é um adjetivo, já foi acelerado. Acelerar é ação. Aceleradamente é um advérbio. E aceleração é um substantivo, é o ato de acelerar, tá? Mas a ação é acelerar. Beleza? Então a resposta é a letra B. Resposta, letra B. Acelerar. Ok? Vamos para o nosso terceiro quesito agora. Ao estudarmos os verbos, compreendemos que os mesmos têm uma função muito importante no nosso idioma. Ao estudarmos os verbos, compreendemos que os mesmos têm uma função muito importante no nosso idioma. Considerando isto, marque a alternativa correta acerca da função dos verbos. Então, ao estudarmos os verbos, compreendemos que os mesmos têm uma função muito importante no nosso idioma. Considerando isto, marque a alternativa correta acerca da função dos verbos. Então, nesse momento, a gente vai marcar a alternativa que indica corretamente a função do verbo. Aí a gente tem aí, letra A. Verbos representam ações praticadas por um sujeito em um tempo específico. Letra B. Verbos representam ações praticadas por um sujeito. Letra C. Verbos são ações que podem ou não ser praticadas por um sujeito. Letra B. Verbos atribuem características aos substantivos. Vamos analisar as alternativas. Letra A. Verbos representam ações praticadas por um sujeito em um tempo específico. Sim, esta é a alternativa correta. Por que a alternativa correta, professor? Porque os verbos eles representam as ações e essas ações são praticadas por alguém. E esse alguém é justamente o sujeito, em um tempo específico, que seria o tempo verbal da ação. Tá bom? Por que não poderia ser a letra B? Porque a letra B diz que são verbos, representam ações praticadas por um sujeito, mas não termina a definição de verbo. Letra C. Verbos são ações que podem ou não ser praticadas por um sujeito. Não, o verbo ele precisa ser conjugado. Letra D. Verbos atribuem características aos substantivos. Não, porque a gente sabe que a classe gramatical responsável pela atribuição de características é o adjetivo. Bom, então aí no caso a resposta seria um adjetivo, tá? Muito bem. Então a resposta é a letra A. Resposta letra A. Verbos representam ações praticadas por um sujeito em um tempo específico. Verbos representam ações praticadas por um sujeito em um tempo específico. Viveu. Vamos agora para o quarto. Quanto aos tempos verbais, indique
Qual dos tempos verbais indica uma ação que costumava acontecer no passado? Exemplo. Eu jogava muito bem quando era mais jovem. Eu jogava muito bem quando era mais jovem. Aí a gente tem aí, letra A, pretérito perfeito. Letra B, futuro. Letra C, pretérito mais que perfeito. Letra D, pretérito imperfeito. E aí, pessoal? Pretérito perfeito, futuro, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito. Letra A, pretérito perfeito. Não, pretérito perfeito indica ações que aconteceram no passado e já acabaram. Por exemplo, eu joguei muito bem, ou seja, joguei talvez uma vez só, duas e já encerrou. Então, o pretérito perfeito ele indica uma ação que aconteceu aí, talvez no máximo, uma ou duas vezes, tá? Já encerrou. Uma hora para o próximo. Letra B, futuro. Futuro não é pressão, preciso nem comentar, né? Claro que não. Futuro é algo que ainda vai acontecer. Então não tem nem como a gente colocar ele enquadrar ele aqui, tá? Não tem como. Aí a gente tem o C, pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito, pessoal, ele indica uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado, tá? Por exemplo, eu tinha jogado, nesse caso aí, eu jogara muito bem, ou seja, uma ação que aconteceu antes de outra ação ainda no passado, tá? E a resposta é a letra D, pretérito imperfeito. Eu jogava. Pretérito imperfeito, ele indica uma ação que costumava acontecer no passado, tá bom? Então, eu jogava, beleza? Resposta, vamos lá. Resposta, letra D. Pretérito imperfeito. Quinto, vamos lá. Quinto quesito agora. Qual sentença abaixo? Qual sentença abaixo está de acordo com a norma gramatical do português? Então, qual sentença abaixo está de acordo com a norma gramatical do português? Aí a gente tem aí, meus amigos viajou para Brasília, né? Deixei colocando aqui para vocês. Letra A, meus amigos viajou para Brasília. Letra B, meus amigos viajaram para Brasília. Letra C, meus amigos viajaram para Brasília também. E letra D, meus amigos viajou para Brasília. Gente, vamos lá. Letra A, meus amigos viajou para Brasília. Não, não pode ser porque viajou. Aqui temos meus amigos, plural. Então, o verbo ele tem que concordar. Então, aqui também tem que vir no plural. Meus amigos viajou, tá? Letra B, meus amigos viajaram para Brasília. Essa daí é a alternativa correta. Não é a alternativa correta. Por que não é a alternativa correta, professor? Porque aqui temos o Brasília com letra minúscula. O B, ele é um substantivo próprio e indica o nome do país. Portanto, ele tem que vir com o B maiúsculo. Então, meus amigos viajaram para Brasília. O erro está aqui. Letra C, meus amigos viajaram para Brasília. Então, é a alternativa correta, tá? O Brasília está letra maiúscula, o B maiúsculo, né? E a concordância verbal está correta, tá bom? E o último, meus amigos viajou para Brasília. O último tem dois erros, o erro da concordância e o erro do substantivo próprio, beleza? Muito bem, pessoal. Vamos lá, continuando agora. Então, a resposta correta é a letra C. Meus amigos viajaram para Brasília.
Sexto quesito. Ah, não, pessoal. Na verdade, essa prova aqui a gente teve 11 quesitos. Foram 6 quesitos de gramática, tá? Perdão. Foram 6 quesitos de gramática. O sexto quesito diz o seguinte. Indique a sentença cuja concordância verbal esteja de acordo com a norma gramatical do português. Vamos lá. Indique a sentença cuja concordância verbal esteja de acordo com a norma gramatical do português. Vamos lá. Aí a gente tem aí... Letra A. Um grupo de pessoas estava à beira do rio. Um grupo de pessoas estavam à beira do rio. Letra B. Um grupo de pessoas estava à beira do rio. Um grupo de pessoas estava à beira do rio. Letra C. Um ninho de pássaros estavam cobertos de ovos. Um ninho de pássaros estavam cobertos de ovos. Letra D. O rebanho de ovelhas foram encontrados. Gente, essa aqui está super, hiper, mega fácil. É só ler para vocês conseguirem responder. Não tem nenhuma dificuldade aqui. Um grupo de pessoas estavam à beira do rio? Não, grupo é singular. Então, o verbo ele tem que concordar com grupo. Então, a letra A está errada. Letra B. Um grupo de pessoas estava à beira do rio. É a resposta correta. Por quê? Grupo é singular. Então, o verbo estar, ele concorda com grupo. Um grupo de pessoas estava à beira do rio. Letra C. Um ninho de pássaros estavam cobertos de ovos. Um ninho de pássaros estavam. A gente vê aqui estavam. Um ninho de pássaros estavam. Ninho é singular. Então, estar também tem que estar no singular. Um ninho de pássaros estava coberto de ovos, tá? E esse coberto aqui ficaria assim. Letra D. O rebanho de ovelhas foram encontrado. Também está errado. 2 erros. Esse aqui e esse. 2 erros de concordância. Então, a resposta correta é a letra B. Um grupo de pessoas estava à beira do rio. Tá bom? Agora a gente parte para a produção textual. Tá bom? Na parte de produção textual, ele já pede que nós leamos um texto. Sexto quesito. Vamos lá. Sexto diz o seguinte. No caso seria o sétimo, né? Leia o trecho abaixo, retirado do artigo Sauína de coleira, e indique a alternativa correta. Aí temos aí, conhecido por ter uma faixa branca de pelos que vai da metade superior do peito até o pescoço, o sauína de coleira, Saguinus bicolor, é endêmico da Amazônia brasileira, vivendo principalmente em Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara, no estado do Amazonas. Por não se adequar ao meio urbano da capital amazonense, essa espécie sofre graves riscos de extinção. Aí aqui temos a pergunta. O sintagma nominal destacado acima faz referência a... O sintagma nominal destacado é essa espécie. Ou seja, essa espécie está se referindo a quem? A faixa branca, Amazonas, Sauína de coleira ou capital amazonense? Vamos pegar daqui, ó. É endêmico da Amazônia brasileira, vivendo principalmente em Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara, no estado do Amazonas. Por não se adequar ao meio urbano da capital amazonense, essa espécie sofre graves riscos de extinção. Essa espécie, qual é a espécie, pessoal? O sauína de coleira, ou seja, Saguinus bicolor. Tá bom? Então, aqui, no caso, a resposta correta é letra C. Está se referindo a sauínos de coleira. Tá bom? Vamos agora para o sétimo. O sétimo ele pede para a gente analisar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês que fica melhor, tá? Fica mais rápido. Pronto. Bem melhor agora, né? Bom, observe a imagem abaixo e indique o tipo de fenômeno linguístico representado. Aí tem aí. Meu terapeuta disse, escreva cartas para as pessoas que odeia e as queime. Fiz isso, mas agora não sei o que fazer com as cartas. Eu sempre sorrio quando eu vejo essa tira aí. Bem, pessoal, meu terapeuta disse, né? Aqui já está, para quem não conseguiu enxergar a imagem. Que tipo de fenômeno linguístico, pessoal, a gente encontra nesse texto aqui?
A gente encontra, letra A, ambiguidade, que ocorre quando a mensagem não é clara o suficiente. Letra B, ironia, quando se usa termos contrários ao que se queria dizer. Letra C, sarcasmos, formas de zombaria indireta. Letra D, não há nenhum fenômeno linguístico, a imagem está clara o suficiente. A resposta correta é a letra A, pessoal. Ambiguidade ocorre quando a mensagem não é clara o suficiente. Por quê, professor? Porque o terapeuta disse, escreva cartas para as pessoas que odeia e as queime, mas ele não especificou se era para queimar as pessoas ou as cartas. Então, a mensagem não foi clara o suficiente, ou seja, a gente chama isso de ambiguidade. É quando você fala algo que não foi claro o suficiente. Tá bom? Então, aqui no caso, ele diz, ó, fiz isso, mas agora não sei o que fazer com as cartas. Ou seja, ele achou que era para queimar as pessoas e não as cartas. Tá bom? Agora a gente vai para o oitavo. Como vimos em aula, a produção de textos é de suma importância em nossa vida educacional e pessoal. Assinale a alternativa que indica a função da produção de textos na nossa vida pessoal. Aí a gente tem aí, letra A, melhorar a coordenação motora. Letra B, auxiliar na desenvoltura oral e expressiva, bem como na escrita. Letra C, melhorar a paciência. Letra D, auxiliar na escrita apenas. Todas estariam corretas, né, pessoal? Mas tem aquela que se destaca entre as outras. Qual é a outra função da produção de textos? Além de, claro, melhorar a leitura, melhorar a interpretação, etc. Além disso, pessoal, a produção de texto ela auxilia na desenvoltura oral e expressiva, ou seja, ela ajuda você a se expressar oralmente melhor, tanto oralmente como na escrita, tá bom? Então, a resposta correta é a letra B. Nono, podemos definir os gêneros textuais como... Agora a gente passa para a parte de gêneros textuais. Letra A, estruturas padronizadas de textos que possuem características específicas. Letra B, cartas, bilhetes, fábulas e redações. Letra C, textos que apresentam referências e fontes. Letra D, estruturas padronizadas de textos que possuem características únicas. A resposta correta aí é a letra A. Tá bom? Estruturas padronizadas de texto, ou seja, os gêneros textuais eles possuem aquela estrutura certa. Tá bom? E que possuem características específicas, tá bom? Algumas pessoas marcaram a letra D, mas tem aqui, ó, características específicas e características únicas. Específicas, tá, pessoal? Porque não quer dizer que você só possa usar uma característica em gênero. Por exemplo, a carta, ela possui o conteúdo. A história também. Né? A reportagem, ela possui a fonte. A notícia possui a fonte, o artigo de divulgação científica também. Então, não quer dizer que é única para aquele gênero, é uma característica específica, tá? Isso aqui são exemplos de gêneros textuais. Cartas, bilhetes, fábulas, são exemplos de textos textuais, de gêneros textuais. Não são os gêneros textuais, tá? Letra C, textos que apresentam referências e fontes. Não. Isso aqui é um exemplo de uma característica que pode haver em um gênero textual, tá? Então, a resposta correta é a letra D. E por último, décimo, assinale abaixo a estrutura do gênero textual conto. Temos aí título, autoria, narrativa, título, autoria, narrativa e ficção, título, personagens de narração e ficção, título, personagens, enredo, ficção e narração. A resposta correta é a letra D. Título, personagens, enredo, ficção e narração. Ok, pessoal? Então, a resposta correta aí é a letra D. É a estrutura, as características que são presentes no gênero textual conto. Espero que vocês tenham entendido. Finalizamos aqui a nossa correção. Qualquer contestação, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem nos fazer, que estou à disposição. Tá bom? Parabéns para todos vocês, ótimas provas. Todo o esforço de vocês foi reconhecido. Nos vemos na nossa próxima aula, seguindo nosso conteúdo normal. Até a próxima, pessoal.